Hakuna Matata para todos! Diga-me uma coisa, e se tivéssemos que reaprender a viver sem eletricidade? Acho que seria uma grande turbulência para a grande parte das pessoas que vivem completamente... Aliás, a eletricidade tornou-se já uma coisa tão comum e tão integrada na vida de um cidadão que viver sem ela seria uma coisa, penso eu, bastante complicada. Eu às vezes penso nisso, porque quando há falta de eletricidade, sobretudo à noite, eu gosto essencialmente de estar à luz da vela, mas é porque eu quero. E à luz da vela consegue-se estar muito mais... A eletricidade provoca uma excitação completamente diferente da excitação que provoca a luz da vela. A luz da vela é muito mais calma, muito mais tranquila, mesmo se forem bastantes velas. Há um quê? Um aquecer, há algo que tem a ver com a nossa natureza. Quando as velas estão acesas, é uma coisa que não está completamente fora de nós, ou por memórias ancestrais, ou por que motivo seja. Penso que ficamos contentes quando o nosso organismo não se sente estranho quando acendemos uma vela, mas e não poder usar máquinas, qualquer tipo de máquinas elétricas, deixar de poder ter frigorífico. Como é que será viver sem um frigorífico? Deve ser um bocadinho mais complicado, de novo, um bocadinho mais complicado. Claro que podemos dizer que nos países nórdicos que eles usam as janelas duplas, vidros duplos não é vidros duplos, são janelas duplas, e no espaço entre janelas usam isso como frigorífico. Isso é outra história. Isso é outra história. Mas depois também nos países nórdicos, como é que eles fariam ter noites tão longas? Como é que eles fariam para estar sempre às escuras? Deve ser uma questão um bocadinho complicada e que vai mexer com muita coisa mesmo. Não é por acaso que nos países nórdicos que há grandes índices de suicídio, de alcoolismo, porque deve ser uma pressão enorme estar sempre com noite. E depois as noites brancas, quando o sol acaba por não se pôr, deve ser muito complicado também, porque é sempre dia. Isto realmente de se viver num clima temperado como nós vivemos tem realmente as suas vantagens. Eu, por exemplo, no Brasil, mesmo na Bahia, Salvador da Bahia, que é uma terra muito engraçada e que lembra muito Portugal, na Bahia os dias, como aquilo está muito em cima do Equador, os dias são todos com o mesmo comprimento, não há cá grandes oscilações. Portanto, enquanto que aqui nós temos épocas do ano em que os dias são mais curtos e as noites mais longas, e há outras vezes o contrário, não é? Lá na Bahia não, os dias nascem todos às 5 e picos da manhã, o sol cresce brutalmente assim em que numa hora vai lá para cima, fica lá em cima o dia todo e depois desce à bruta e às 5h30, 6 já é noite. Isso foi uma coisa que me fez não achar tanta graça à Bahia. Não fiquei assim muito... Deve ser horrível uma pessoa viver... e sempre com calor, obviamente, não é? Deve ser muito complicado estar a viver numa terra onde não há estas pequenas transformações às quais estamos habituados, que é os dias a crescer e depois a encolher, e depois vêm as estações, e vem o quente, vem o frio. Isso na Bahia praticamente não existe. Eu lembro-me quando eu fui à Bahia várias vezes, da segunda vez, um calor que não se podia. E aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido. Comecei com brutas quebras de tensão, mas mesmo, então, logo o primeiro dia e o segundo, quebras de tensão enormes, e eu andava ali de um lado e para o outro na rua a sentir que caía, uma sensação muito estranha.
e eu estava com uma amiga portuguesa que tem lá a casa e fomos ao hospital dos portugueses, a ver se eu conseguia medir a tensão. Pediram-me uma fortuna só para ter o direito a entrar num espaço. Eu disse, mas eu sou português, mostrei o bilhete de identidade. Não, tem que pagar não sei quantos mil, já não sei se aquilo era na altura dos reais, era uma coisa brutal, não tinha lógica nenhuma e acabei por não medir a tensão. Ali em frente desse hospital ficava numa calçada que nunca mais terminava e a nossa casa era em baixo e isto era lá em cima, já mais perto do Pelourinho, que é a zona alta da cidade, uma calçada enorme. Havia em frente do hospital havia um cinema e naquela altura estavam a passar um filme com a Nicole Kidman chamado Birth, Nascimento. Olha, eu na altura não era especial fã da Nicole Kidman, mas ok, lá vamos nós. Entramos no cinema, isto era para aí umas 4 da tarde, uma umidade de 90 não sei quantos %, um calor que não se podia. Entramos para o cinema, não havia praticamente ninguém, tudo muito fresquinho, e eu e esta minha amiga portuguesa, os dois ali, a ver o filme. Isso era uma coisa que eu também fazia quando morava em Barcelona, nas épocas mais quentes, onde se está bem ao princípio da tarde é no cinema. E eu vivia no Barrio da Grácia, que fica por cima, a zona por cima da Praça da Catalunha e do Passeio de Graça, Passeios da Grácia, e ia ao cinema todos os dias, porque quase ao lado de casa, na Rua Verdi, havia 2 grandes cinemas, cada um deles tinha 5 salas, e portanto havia sempre 10 filmes disponíveis que mudavam com muita frequência, porque era cinema independente do mundo inteiro, e eu cheguei a estar sozinho a assistir a um filme, e se o filme, muito fresco, aquilo posto ali tinha um ar-condicionado fresquíssimo ali em cima da cabeça, cheguei a ver filmes assim muito tranquilo, e era o sítio onde realmente valia a pena estar em Barcelona. Uma coisa que me surpreendeu em Barcelona e que me desagradou foi das poucas. Os bilhetes de cinema durante a semana têm um valor, custam uma coisa, e aos fins de semana são mais caros. Que é uma coisa que eu acho que em Portugal, não, o preço é sempre o mesmo. E em Barcelona não, porque aos fins de semana, como há mais gente a ir, aumenta-se o preço. Isso irritou-me. Mas, voltando atrás à história da Bahia, estávamos no cinema a ver esse filme, Birth, ou Nascimento, com a Nicole Kidman, que é um filme com uma história muito engraçada. A Nicole Kidman, menina bem de Nova Iorque, vive num apartamentão duplex em Manhattan, com a Lorraine Bacall, que é a mãe dela, e mais uma irmã, não sei o que está grávida. Olha, uma vida muito, muito boa. Ela foi casada com um professor de filosofia que logo no genérico acaba de dar uma aula, vai correr para o Central Park e morre. Tem um ataque cardíaco e morre. E portanto ela durante 10 anos não tem ninguém. Que bom. Até que se apaixona por um fulano qualquer e acaba por conseguir limpar-se da primeira relação, do primeiro marido que ela adorava, e resolve casar. E uns dias antes do casamento está numa festa em casa privada e aparece um puto de 10 anos a dizer: eu sou o Sean, sou teu marido, não cases com esse gajo. Bem, isto foi visto como uma brincadeira, mas de repente o miúdo sabe coisas que mais ninguém sabe. E há um cunhado, o tal marido da irmã, que vai fazer-lhe uma entrevista assim um bocadinho forçada, e o miúdo lembrava-se onde tinham dado a primeira queca, onde tinham feito isto, onde tinham feito aquilo, em cima daquele sofá, não sei quantos, e tu tens por... O filme é realmente... fala de coisas muito interessantes. E então, eu estava lá com essa minha amiga na Bahia, assistimos o filme até ao fim,
E depois começou a ficar mais fresco, viemos a descer aquela calçadona toda até casa, chegámos ao apartamentozinho e a porta ao lado do apartamento era um senhor brasileiro que vivia sozinho e a minha amiga perguntou-lhe: não tem por acaso um medidor de tensão que este meu amigo tem, está com a tensão muito baixa? E não é que o senhor era enfermeiro e tinha ali o medidor de tensão e mediu-me logo a tensão. Estas coisas eu acho que são muito engraçadas quando não se está à espera e a vida traz estas ajudas, estes anjos da guarda que uma simpatia de um senhor. E durante aqueles primeiros dias ele acabou sempre por me medir a tensão. E isto faz-me lembrar quando eu tive o meu grande acidente de automóvel em Espanha, isto em 2000, novembro de 2000. Eu estava com a coreógrafa dos Els Comedians, a companhia de teatro catalão com a qual eu trabalhava, e trabalhei com eles durante 5 anos em espetáculos na Escócia, Irlanda, Itália, França, Inglaterra, muitos em Espanha. E isso era um domingo de manhã, nós metemos-nos no carro dela, ela ia a guiar, e começámos a subir de Barcelona em direção aos Pirineus para irmos comer à casa de uma amiga dela que nos tinha convidado para almoçar e ficar lá domingo, segunda, depois regressávamos na terça, a tempo de eu ir ali para Lisboa, que eu tinha coisas para fazer em Lisboa. E pronto, e lá subimos aqueles Pirineus todos, que nunca mais acabava. Eu a aproveitar para lhe dar uma aula de condução. Quando estávamos para aí a 10 minutos de casa dela, ela soltou o cinto para eu parar o carro. Trocamos de lugar e ela parou para o carro, trocamos de lugar, eu começo a guiar, ela pega no mapa e começa a ver onde é que era a casa da amiga. Ela tinha isso no mapa. E passados 3 ou 4 minutos tivemos um acidente de carro brutal com uma carrinha forte de trânsito que vinha a 180 km à hora. Daqueles fulanos que conhecem muito bem as estradas de montanha, e pronto, o carro foi 18 metros pelos Pirineus abaixo, foi assim uma coisa um bocadinho complicada. Ela ainda não tinha posto o cinto e portanto foi cuspida pelo vidro do pendura, foi a sorte dela, e eu, porque tinha já o cinto posto, foi a minha sorte. Fiquei 2 dias em coma, mas foi o melhor que me podia ter acontecido. Foi realmente uma oportunidade de reviver. Foi esse acidente. Aliás, eu penso que toda a gente que passou por grandes desastres acabou por mudar um bocado a perspectiva com que se coloca na vida. E aquela perspectiva foi fantástica. Sinto-me profundamente honrado e contente por estar aqui. É o meu grande Hakuna Matata. É mesmo, o grande Hakuna Matata foi ter conseguido estar vivo e com tudo o que eu aprendi à bruta desde então. Por isso, o importante no meio desta história toda é não ter medo. O medo realmente é uma coisa que não ajuda a nada. Ficamos presos a valores e a energias realmente que não interessam. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para crescer até ao dia em que partirmos. E isso aí não há nada a fazer. Voltando um bocadinho atrás às minhas histórias da Bahia, essa amiga um dia não quis vir, mas eu tinha um amigo que estava lá também, que apareceu por lá, e resolvemos ir a um sítio muito engraçado que ficava para lá da ilha de Itaparica. A ilha de Itaparica é uma ilha enorme que fica em frente ao Porto da Bahia, mas enorme, fica em frente ao Porto da Bahia, apanha-se um barco para ir para lá. E depois atravessa-se essa ilha de Itaparica, depois do lado de lá apanha-se uma lancha pequena que leva ao Morro de São Paulo. Eu aconselho toda a gente a ir ao Morro de São Paulo, que ele chega-se, tem uma espécie de um forte antigo português, já tudo cheio de palmeiras por cima, por baixo, já um bocado integrado na selva tipo Harrison Ford.
depois tem umas escaditas e começam a aparecer umas casinhas pequeninas por ali acima, e 4 praias fantásticas que formam tipo 4 baías, todas com restaurantes, com hotéis, pensões. É realmente um local muito engraçado, e eu, que nunca tinha andado numa coisa à qual os brasileiros chamam de tirolesa, que é uma espécie de um cabo de aço que é posto num alto de um promontório, com um farol ou uma coisa qualquer, depois há uma rocha dentro da água, lá mais para o fundo, e há um cabo que faz a ligação entre o farol e a rocha, e nós vamos dependurados numa espécie de uma roldana com os cabos embrulhados à volta das pernas, e pronto, e aqui da terra se dentro da água, mas é uma altura muito grande, são para aí que uns bons de uns 30 metros, e eu, que nunca tinha tido destas experiências assim de esportes radicais, foi a primeira vez. Pensei muito antes de me atirar lá de cima, mas olha, Hakuna Matata, atirei mesmo, e lá fui eu por ali abaixo, em direção ao mar, e aterrei de cu dentro da água. Foi uma outra sensação muito boa, entrar no mar assim à bruta, porque eu entro sempre devagarinho, eu e a água somos dois amigos, mas que se medem muito. A água para mim faz-me frio, normalmente. Ali não, para já a água do Brasil é bastante, daquela zona do Brasil é bastante quentinha, mas pronto, já estava com roupa, não é nada confortável entrar dentro da água assim com roupa. Tinham ótimos restaurantes naquela zona. Eu gosto muito de experimentar comidas novas. Vi uma coisa que eu nunca tinha visto assim, foi lá numa dessas praias, havia para dentro uma espécie de umas pensões muito modernas, muito bonitas. Eu lembro-me de ver um canavial, e no chão estava a cabeça de uma galinha que tinha sido cortada, coitada, imenso sangue, umas velas meio queimadas e papapá. Fez-me um bocadinho de confusão esse lado tribalístico, candomblé, ou magia negra, uma coisa, que é outra questão que os Hakuna Matatas têm que pensar. Magia negra é uma realidade ou não? Eu acho que se nós acreditarmos muito nisso, ela acaba por ter um papel maior e um ascendente maior sobre nós, mas que há pessoas que sabem trabalhar energia, há mesmo, e isso, vamos lá ver, toda a parte da cultura de magia africana é muito grande. Uma vez em Recife, no Natal, estava numa festa pequenina, mas para aí umas 10 pessoas, numa casa particular, e estava um pai de santo nessa festa, um tipo novo, um negro enorme, que ofereceu a todos os participantes naquela festa de fim de ano uma leitura de búzios. E quando chegou a minha vez, ele estava lá num dos quartos da casa, e foi muito engraçado, porque tipo, tinha uma espécie de uma cesta, umas palhinhas, não sei o quê, e lá dentro uma quantidade de búzios. E ele, olá, tudo bem, então vamos começar. Pronto, e começa a tirar os búzios e fala disto, fala daquilo, das minhas viagens, e que eu ainda ia viajar bastante, e pipipi, papapá, e começa a acertar em coisas que era impossível ele saber, porque são coisas que eu nunca tinha falado a ninguém. Há coisas que não se falam, ou porque são tão privadas, ou porque nos doeram, ou porque por isto ou por aquilo. Há coisas das quais nós não falamos, e isso é uma segurança quando se vai a um destes pais de santo, mães de santo, astrólogos, whatever. Não sabem realmente o que é que aconteceu. E o homenzinho, mas está aqui a dizer que não sei o que, pipi. E eu, pois, calado. E torna a lançar os búzios, pois é que realmente está a dizer que essa questão aconteceu, e eu, nada, feito mula, sem dizer nada.
À quarta vez que os búzios confirmam a mesma coisa, eu disse, sim, isso é verdade, aconteceu mesmo. E ele disse, ok. E a história continuou e ele leu os búzios até ao fim sem problemas absolutamente nenhuns. Mas ele sabia que tinha acontecido uma coisa que mais ninguém sabia, porque eu nunca tinha contado. Não é engraçado? Como é que... Pronto, podem dizer que seja o que é o nosso subconsciente, alguém que sabe ler o nosso subconsciente, não sei o quê. Ou então é aquela minha teoria de que passado, presente e futuro estão completamente misturados. Não há cá ordens cronológicas, está tudo a ser vivido ao mesmo tempo. E há gente que consegue, por ter umas antenas especiais, captar esses momentos. Mas pode ser por aí também. Uma vez foi na Alemanha, quando estava com os Jovens Comediantes a fazer um espetáculo na Expo 2000 em Hannover, foi também uma coisa muito engraçada. Eu estava a fazer um espetáculo para a Expo 2000, a representar o Dia de Espanha, em que eu era protagonista do musical. Isto foi em 2000, para aí em julho. Fomos para Hannover representar o Dia de Espanha na Expo 2000 em Hannover, foi a última Expo do milénio. E eu fazia uma personagem muito engraçada, fazia o Senhor Mau, que odiava a ecologia, senhor moderno, e que rebentava com a ecologia, rebentava com as cidades, porque aquela Expo era sobre ecologia. E como é que a gente ia fazer para conseguir lidar com a natureza e a humanidade de forma possível. E estava a assistir o Príncipe Felipe, porque era o Dia de Espanha. Depois a seguir a nós foi o Joaquim Cortés, que dançou o flamenco, um espetáculo maravilhoso mesmo. E nós ficámos ainda mais uns dias lá por Hannover, uma cidade completamente plana, feiosa, e andam todos de trotinete. Eu comprei uma trotinete fantástica XPTO de alumínio, porque realmente em Lisboa é impossível, e no Porto é impossível andar de trotinete assim, mas em Hannover dava para andar de trotinete, e em Barcelona dá para andar de trotinete. E eu lembro-me de ter ido ver o pavilhão da Índia. Aliás, porque aquela Expo foi construída num terreno um bocado estranho, porque tinha uma autoestrada a meio, portanto tinha que se passar por cima de pontes para ir de um lado para o outro da Expo. Não percebi qual é que era a graça, mas pronto, tudo bem. E havia o grande pavilhão da Índia, tudo feito em madeira, uma coisa enorme, parecia um ovo, enorme mesmo. E do lado de fora do ovo havia imensas tendazinhas com coisas, como os indianos têm sempre, umas tendas com incenso, outras tendas com roupas, outras com especiarias, outras com isto, aquilo tudo à volta. Era muito, era enorme e muito interessante. E havia, uma dessas tendas era uma espécie de um homenzinho que lia as mãos, mas com lá toda a ayurvédico e pipipi, tudo relacionado com escrituras sagradas e pipi, muito engraçado. E ele, na altura em que eu cheguei, ele não estava, aquele estava vazio. Mas passado um bocado, o senhor aparece, já um velho, com umas barbas brancas, com uns olhos enormes, assim como muito calmo, e pronto, e pega na minha mão como quem pega na mão de outra pessoa qualquer e vai ler a mão de um ocidental, que os ocidentais têm, e de repente começa a tocar-me na mão, na palma da mão, com os dedos, tipo como se estivesse a limpar, como se estivesse e começam os olhos dele a sorrir. Porque eu já na altura já não comia carne, não é? E dava-me com os Hare Krishna de Lisboa, que é um espaço muito engraçado, porque eles aquilo não é uma religião, é uma filosofia esotérica, e tem um espaço de alimentação muito bonito na Estefânia, na Rua Dona Estefânia, já não me lembro do número. E isso ficará para contar, isso é outra história. Foi muito engraçado porque de repente ele depois no final disse-me que tinha lido a mão a 1.800 pessoas naquela feira e que nenhuma delas tinha a mão como a minha. Deu-me ainda uma espécie de um cartãozinho com uma mandala, e ele disse-me: você olhe para esta mandala todos os dias, fique focado nela e
isso vai-lhe trazer mais isto e aquilo e pipipi, muito simpático. Acho que houve quase um reconhecimento de almas. Eu acho que isto é mais do que certo. A Índia e eu andámos juntos na escola. Foi outro Hakuna Matata. Eu quando era miúdo, por estranho que pareça, quando era miúdo, mas miúdo pequeno, para aí 3, 4 anos, dizia, aliás disse isso durante algumas vezes, que ia morrer na Índia. Agora, porquê? É que eu não sei, mas eu vou morrer na Índia e, portanto, não sei se por isso ou não, nunca me atrevi a ir lá. Não estou a brincar. Claro que eu adorava ir à Índia, é um dos meus grandes sonhos mesmo, porque é um país, para já em termos de cor deve ser brutal, em termos de cheiros deve ser brutal também, e depois tão grande, tão variado, com tudo que deve ser a Índia. Também conheço muita gente que lá foi, mesmo pessoas que vão para retiros de yoga e não sei o quê, que vêm sempre doentes de lá. Portanto, das duas, três, aquilo deve mexer mesmo com a nossa energia, com as nossas vidas passadas, com o nosso karma, com tudo, e deve ser um bocadinho complicado lidar com isso. Claro que as pessoas que eu conheço que não tiveram nada foram aquelas que andavam sempre de um hotel para o hotel, autocarro, pullman ou comboio, não sei o quê, e tiveram uma visão tipo 5 estrelas, mas superficial daquilo que é a Índia. Agora, aqueles que viveram lá ou que estiveram mais tempo, tiveram contacto com a vida local, esses, mas doentes mesmo. E eu, por enquanto, não estou ainda muito na onda de ficar doente. Me apetece. Tive um acidente de automóvel e não é que eu repetisse, não, mas também não me lembro de nada. Bem, foi outra coisa que os meus amigos me diziam: tu depois vais-te lembrar de tudo e vais aprender como é que era. Nunca me lembrei de nada. Eu penso que devo ter levado uma cacetada tão grande, que eu fui sozinho, 18 metros dentro do carro, a rebolar pelos Pirineus abaixo. Deve ter sido uma cacetada tão grande que a minha mente apagou, porque eu cheguei a fazer isso por experiência. A minha mente apagou completamente aqueles minutos antes. Lembro-me de estar a guiar, de passar uma espécie de uma autoestrada por baixo de uma ponte e não sei o quê, e acho que aquilo havia um desvio, havia 2 rotundas em que eu entrei e que não vi rotundas num planalto, sem árvores, sem pedras, sem rochas, sem nada, e eu não vi 2 sinais de stop. Agora, domingo, 10 da manhã, não ver 2 sinais de stop, acho um bocadinho estranho. Aquilo houve uma altura em que todas as cadeias de televisão espanhola iam àquela zona exatamente, porque acho que é um sítio que tem uma energia tão estranha que as pessoas perdem um bocado a consciência, e acho que foi isso que me aconteceu. Não me lembro de nada. Absolutamente nada. Depois transformaram aquela brincadeira numa rotunda com semáforos e não sei o quê, e que a coisa amenizou. Agora, eu levei mesmo com uma forte trânsito em cima, e isso não me lembro. Portanto, se não me lembro, não me fez moça absolutamente nenhuma a esse nível. Andei de cadeira de rodas durante praticamente 2 meses, ajudou-me a parar. Muitas vezes é sinal de que estamos depressa demais. Ajudou-me a parar. Andar de cadeira de rodas é uma coisa que é uma aprendizagem, porque eu não podia andar com canadianas, porque tinha uma perna partida, mas tinha também a clavícula partida e tinha um malar na cara partido. Portanto, eu com o malar da cara podia andar à vontade, agora não podia apoiar-me nas canadianas. E isso foi um bocadinho complicado, cadeira de rodas, para cima e para baixo. Depois eu conto como foi as recuperações disto tudo. Foi uma coisa fantástica, tudo o que aconteceu, e não me arrependo de nada. Hakuna Matata.